amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um estudo acerca do conteúdo da Bíblia Sagrada. Pedimos ao Senhor que o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, permaneça com a sua providência divina sobre a sua casa, em nome de Jesus. O assunto que nós estaremos estudando hoje é sobre o ministério de Jesus. O que marca o início do ministério de Jesus é o seu batismo nas águas. Ao receber o Espírito Santo, foi conduzido ao deserto e, através de jejum e oração, iniciou seu gracioso ministério aos 30 anos de idade. Mas, afinal de contas, o que é ministério? Quais ministérios Jesus tenha exercido? Será que ele ainda exerce algum ministério até o dia de hoje? Certamente que o Evangelho tem muito a nos falar acerca do ministério de Cristo Jesus. É muito importante para entender este estudo compreender o que significa ministério. Por isso trouxemos aí o conceito para os nossos irmãos. As duas definições que trouxemos, a primeira é uperestes, que significa literalmente remador, aquele que rema, que seria aquele que fica na parte inferior do navio, remando para que os passageiros possam chegar ao seu destino. O segundo conceito, ou a segunda definição de ministério, é diáconos, que significa literalmente serviçal, aquele que serve. Perceba que todas essas definições apontam para a ação de servir. Portanto, ministério é servir. O texto abaixo diz: assim, quem tem o ministério é um trabalhador, um servo voltado a agradar a Deus com aquilo que faz. Quem tem o ministério tem o seu foco em servir o próximo da melhor forma possível, com o dom que Deus lhe deu. Um conceito bem simples da palavra servir é facilitar a vida de outras pessoas. Trouxemos aí aos meus irmãos os ministérios mais citados na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos os levitas, os sacerdotes, os reis e profetas. No Novo Testamento, nós temos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, diáconos e mestres. Estes últimos, os mestres, é o único serviço ministerial que não é reconhecido de forma eclesiástica atualmente. O texto embaixo diz: embora todos estes ministérios sejam capacidades espirituais para servir a igreja, existem também especificamente o dom de servir. Romanos capítulo 12 e versículo de número 7. Este dom você encontrará em alguns irmãos que não costumam liderar, nem pregar ou cantar, porém estão sempre dispostos a contribuir de forma abundante nos serviços domésticos da congregação. Este dom é uma capacidade de servir tanto de forma física como espiritual. A palavra ministério, sem o seu significado original, que é servir, traz uma ideia de poder, de autoridade, recebendo um status que é indevido segundo a ideia bíblica. Todas as funções eclesiásticas, desde diácono até os apóstolos, são chamados de ministérios. Portanto, todos que exercem uma função eclesiástica são chamados para servir. Algumas vezes ouvimos a frase referindo-se a um pastor, a um apóstolo, chamado de o grande servo de Deus.
há um erro nessa frase, há uma contradição, porque ou você é grande ou você é servo. As duas coisas não cabem ao mesmo tempo a uma mesma pessoa. Uma certa vez, Gandhi, que não é um personagem da Bíblia, ele disse uma frase muito interessante: quem não vive para servir, não serve para viver. Agora que já aprendemos o conceito de ministério e também já vimos alguns exemplos de ministérios na Bíblia, vamos estudar especificamente acerca do ministério de Jesus. Acompanhe na sua tela. O ministério de Jesus nos ofícios da antiga aliança. Nós temos aí 3 ofícios do Antigo Testamento que na prática o nosso Senhor exerceu todas elas. O primeiro foi o exercício de profeta. Jesus é o prometido profeta semelhante a Moisés, que nasceu no espírito e poder de Elias. Jesus profetizou e foi reconhecido como profeta. Os textos bíblicos ao lado nos trazem esta referência. Jesus também exerceu a função sacerdotal, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, mediador de um novo e vivo caminho entre Deus e o homem. Ele também exerceu a função de rei, o descendente de Davi, cujo reino será eterno e de quem o cetro jamais se apartará. A referência abaixo nos diz: e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, uma referência ao seu reino, incenso, uma referência à sua função sacerdotal, e mirra, a sua função profética. Esse texto é extraído da história dos magos, que quando Jesus nasceu, trouxeram-lhe presentes quando lhe vieram adorar. Mateus capítulo 2 e versículo 11. O nosso Senhor Jesus não foi consagrado a profeta, nem sacerdote, nem rei. Por isso, ele não desfrutou de nenhum dos privilégios que acompanham este cargo. Na verdade, o nosso Senhor só assumiu as responsabilidades em exercer na prática cada uma destas atividades. Em outras palavras, o Senhor exerceu os 3 ofícios para servir a humanidade enquanto estava na terra. Vamos agora conhecer o ministério de Jesus no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus usou a referência de Isaías capítulo 61 para resumir o seu serviço ministerial, que dividido em 6 partes ficaram assim. O ministério de Jesus é evangelizar os pobres. 2. Curar os quebrantados de coração. 3. Pregar liberdade aos cativos. 4. Restauração da vista aos cegos. 5. Liberdade aos oprimidos. E 6. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Para sintetizar ainda mais o serviço ministerial de Jesus, normalmente o seu ministério é resumido da seguinte maneira: o ponto 1 e o ponto 6, que fala de evangelizar e anunciar, se resume em pregar. Aqui também está inserido o contexto do ensino. O ponto 2 e o ponto 4, que fala de curar e de restauração da vista, traz a conclusão de curar. E por último, o ponto 3 e ponto 5, que fala sobre libertar os cativos e liberdade dos oprimidos, nos traz o resumo de libertar. Assim, resumidamente, o ministério de Jesus é pregar, curar e libertar. A partir de agora, vamos estar abordando sobre o tríplice ministério do nosso Senhor Jesus. Primeiramente, vamos falar acerca do seu ministério de ensinar.
O nosso Senhor Jesus, pelo menos uma vez por semana, estava na sinagoga ensinando a lei de Deus. Mas ele não estava preso apenas aos templos. Ele também pregava e ensinava nos mais variados lugares. No momento estava numa planície, depois em uma praia, depois no campo ou dentro da cidade. O local não lhe importava. O que lhe importava é que tivessem pessoas que pudessem ouvi-lo. Os seus alunos eram os mais variados possíveis. Desde pessoas simples, como também os sábios de dentro do templo, como os fariseus e os saduceus. Desde pessoas muito pobres, como também os ricos, como aconteceu com Zaqueu. O nosso Senhor Jesus, no seu ministério de ensinar, quebrou até paradigmas que a cultura da época colocava, onde um judeu não podia conversar com um samaritano. E para Jesus, a conversa foi com uma mulher samaritana, o que ainda era muito mal visto naquela época. Porém, para o nosso Senhor Jesus, o importante é que todos conhecessem a verdade sobre Deus. O assunto dos seus ensinos às vezes tinham temas simples, como a abordagem acerca de como trabalhar no campo. Porém, às vezes, ele tratava de assuntos tão complexos que nem grandes sábios como Nicodemos conseguia entender, quando ele abordou sobre o novo nascimento. Havia pessoas que se aproximavam de Jesus e lhe perguntavam com interesse de aprender. Como também tinha aqueles que lhe perguntavam querendo testar, provar Jesus, no objetivo que ele pudesse cair em alguma contradição. Porém, o texto bíblico nos diz que ele ensinava com grande sabedoria, causando admiração nos seus ouvintes, porque ensinava com autoridade. Certa ocasião, alguns soldados foram enviados para prender Jesus. Quando chegaram lá, o Senhor estava ensinando. Então eles esperaram que o ensino fosse concluído. Mas depois Jesus foi embora e os soldados voltaram sem o prisioneiro. Indagados do porquê não prenderam Jesus, a resposta do soldado foi: ninguém fala como fala aquele homem. Aqueles soldados enviados para prender Jesus ficaram impressionados com o poder do ensino de Jesus, porque era um ensino extraordinário. O próprio Senhor, falando acerca de si mesmo, disse: está aqui quem é mais sábio do que Salomão. Certamente que por ser divino e totalmente inspirado pelo Espírito Santo, coloca Jesus em um nível mais elevado do que nós, os seres humanos. Porém, as atitudes de Jesus nos dão o exemplo de como nós devemos servir a igreja através do ensino da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aqui está o segredo para quem quer servir a igreja através do ensino. Não basta falar, tem que praticar aquilo que se ensina. Não basta apenas fazer, tem que ensinar quem precisa aprender. O segredo de Jesus para o serviço ministerial do ensino é fazer e ensinar. Ensinar e fazer. É o exemplo do Mestre Jesus. Vamos abordar agora o ministério de Jesus no campo da pregação. Diferente do ensino, que permite a interação de professor-aluno, a pregação ela tem um estilo diferente. Ela é uma exposição direta da mensagem de Deus. No caso de Jesus, ele não era apenas um intérprete do Antigo Testamento, mas a sua mensagem também era uma revelação direta do Espírito Santo e do próprio Deus.
de tal forma que ele não apenas interpretava a lei, mas ele trazia novas revelações e novos mandamentos, assim como um profeta do Antigo Testamento. O Senhor Jesus tanto ensinava de forma hábil, como também era um excelente pregador. E como pregador, ele exerceu este ministério no último dia da festa, escrita pelo evangelista João. Ele também utilizou do formato de pregação dentro da sinagoga. Possivelmente o Sermão do Monte também tenha sido um estilo de pregação. O que é certo é que Jesus ensinava ao povo aquilo que o Pai lhe dava, conforme está registrado em João, capítulo 17, o versículo 6 e o versículo 8, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me destes, e eles a receberam. Esta referência mostra claramente para nós que o que Jesus pregava era aquilo que o Senhor Deus soprava como inspiração. A mensagem de Jesus tinha pelo menos dois propósitos. O primeiro propósito era que o mundo reconhecesse a divindade do Pai e do Filho. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O segundo propósito da mensagem de Jesus era alcançar o arrependimento do povo através do conhecimento da palavra de Deus. Registrado em Lucas, capítulo 19, versículo 10, a missão do Senhor através da sua palavra era: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O objetivo da sua mensagem era salvar o mundo dos seus pecados. Já falamos sobre o primeiro ministério de Jesus, que é o ministério da pregação, que aborda tanto o ensino quanto também a mensagem pregada. Agora vamos falar sobre o segundo ministério, que é o ministério no campo da cura. O nosso Senhor Jesus curou tantas pessoas que os evangelistas não puderam registrar todos os detalhes de cada cura. Nós temos muitas histórias com alguns registros detalhados de algumas curas que o nosso Senhor realizou. Mas os evangelistas às vezes também citam apenas que o Senhor curou uma multidão, sem dar pequenos detalhes. Logo, são inumeráveis a quantidade de cura que o nosso Senhor Jesus realizou. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, para com a multidão, curou os seus enfermos. Note que o evangelista faz apenas um resumo. Jesus curou a muitos, mas não nos traz detalhes. Certamente que a quantidade de curas que o nosso Senhor realizou são inumeráveis. Trouxemos aos nossos irmãos o propósito do ministério da cura, exercido pelo nosso Senhor Jesus. Não é de nosso interesse citar todos os propósitos, mas apenas citar que existia propósitos. O primeiro propósito era confirmar a sua identidade messiânica. Através da cura, Jesus confirmava essa identidade, conforme Lucas capítulo 7. O segundo propósito da cura é confirmar a sua palavra, confirmar a sua mensagem. O terceiro propósito é glorificar o nome de Deus e de seu Filho. E o quarto propósito é oferecer alívio aos que sofrem de enfermidade. O texto abaixo, bastante interessante, diz o seguinte:
Os milagres foram registrados não para mostrar o que Jesus fazia, mas para mostrar o que ele faz. Aumentar a nossa fé é um dos propósitos das curas. Quero aqui chamar a atenção do irmão, voltando a sua atenção para o quarto propósito: oferecer alívio aos que sofrem de enfermidade. Entre os ofícios que o nosso Senhor Jesus exerceu, ele exerceu o ofício sacerdotal. Era função do sacerdote no Antigo Testamento cuidar de pessoas doentes, no propósito de trazer alívio para suas dores neste momento de grande aflição. O nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote eterno, serviu a humanidade cuidando também das suas enfermidades. O nosso Senhor serve a população, serve a sua igreja até o dia de hoje, curando os enfermos aonde quer que eles estejam. Certamente que o nosso Senhor exerce essa função sacerdotal de forma singular, porque ele, quando cura, não deixa sequelas. Vamos falar agora sobre o ministério de Jesus no campo da libertação. Se o ministério da cura era um alívio para o corpo, o ministério da libertação é um alívio para a alma do homem. O ministério da libertação é um livramento que Deus dá para homens que sofrem por opressões demoníacas, influência do inimigo que escraviza o ser humano para viver um estilo de vida degradante. O nosso Senhor Jesus disse que o exercício do ministério de libertação é um anúncio de que o reino de Deus está no meio do seu povo. Registrado em Lucas capítulo 11, versículo 20, diz: "Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus." Meus irmãos, desde o tempo de Jesus, homens e mulheres já sofriam opressões causadas pelo diabo. A Bíblia Sagrada nos cita a história de um homem conhecido como o Gadareno, o qual esse vivia de forma tão degradante que até mesmo se alimentava de restos mortais dentro dos cemitérios. Em Lucas capítulo 13, a Bíblia também nos fala de uma mulher que há 18 anos vivia encurvada e, segundo nos revelou Jesus, ela vivia assim por causa de uma prisão que o diabo tinha colocado sobre ela. Queridos, certamente que no dia de hoje existem muitas pessoas que estão sofrendo em cárcere privado por causa de ações demoníacas. Porém, o exercício do ministério da libertação está no meio da igreja, porque o reino de Deus está no meio de nós. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é a arma poderosa para libertar o homem da opressão do maligno. Certamente que o exercício do ministério da libertação contra demônios é extraordinário. Porém, a ação libertadora que Jesus nos trouxe, mais poderosa e significativa, foi a libertação dos nossos pecados. O servo Jesus, trabalhando ao nosso favor, carregou os nossos pecados, afastando o pecado de nós, possibilitando a nós a vida eterna juntamente com Deus. Para concluir, trouxemos mais alguns subsídios que possam enriquecer o vosso conhecimento. O ministério de Jesus em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva divina. Conforme a visão divina, o ministério de Jesus é uma missão do Pai. O ministério terreno de Jesus foi uma missão dada pelo Pai. Nesta perspectiva, Jesus estava servindo ou trabalhando para o Pai enquanto estava aqui na terra.
Também na perspectiva divina, o Senhor trabalhava exercendo seu ministério na capacidade do Espírito Santo. Assumindo a forma humana, nosso Senhor dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir a missão dada pelo Pai. A segunda perspectiva é uma perspectiva humana. Na perspectiva humana, o Senhor é servo de todos. Enquanto cumpria a missão dada pelo Pai, Jesus servia a todos os homens. Jesus nasceu para servir, viveu servindo, morreu enquanto servia e ressuscitou para continuar a servir. Hoje, o nosso Senhor nos serve intercedendo por nós. Outro subsídio nos fala sobre as fases do ministério de Jesus. Foi tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. A primeira fase do ministério de Jesus é o ano inicial, aonde traz ali o batismo em águas, quando ele foi tentado pelo diabo, e também o seu primeiro milagre. Claro que não é estas as únicas referências, mas trouxemos estas de forma resumida. A segunda fase foi o ano da popularidade de Jesus, aonde ele escolheu os primeiros discípulos, aonde ele começou a pregar na Galileia e quando ele também envia os 12 na sua missão. A terceira fase do ministério de Jesus foi o ano da oposição, quando João Batista é morto por Herodes, quando Jesus prediz a sua morte, quando Jesus inicia a sua viagem para Jerusalém. E a última fase do ministério de Jesus foi a semana final, quando ocorreu a conspiração contra Jesus, a sua prisão e o seu julgamento, e também a sua crucificação, a sua morte, sepultamento e também a sua ressurreição. Gostaria de fechar o nosso comentário de hoje sobre uma das mais extraordinárias e belas histórias da Bíblia Sagrada. João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E depois que ele faz esta atitude, ele diz: vós deveis fazer o mesmo uns com os outros. Por quê? Ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Ele ainda diz mais: não é o servo maior do que o vosso Senhor. Esta referência da Bíblia nos traz uma lição extraordinária de humildade e serviço que precisamos aprender a desenvolver uns com os outros. Acerca do desejo de tornar-se grande e ser servido pelos irmãos da igreja, o Senhor nos deu um importante ensinamento. No livro de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 26. E com esta referência, encerramos o nosso comentário. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que a lição do nosso Mestre nos ensine, com humildade e serviço, possamos trabalhar a favor de todos, independente da sua posição. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até a nossa próxima semana, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.